Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula de História. E hoje nós vamos falar sobre os primeiros grupos humanos a povoar o Brasil. Há mais de 500 anos, os europeus encontraram nas terras que depois seriam chamadas de Brasil diferentes povos indígenas, cada qual com costumes e linguagens diferentes. Apesar da grande diversidade entre esses povos, algumas características eram comuns, como não considerar a terra uma propriedade particular. Para esses indígenas, as terras não poderiam ser compradas e nem vendidas. A colonização foi a estratégia utilizada pelo governo português para explorar o território brasileiro. O país colonizador é chamado de metrópole e o território explorado é chamado de colônia. Os portugueses se consideravam senhores da terra e achavam natural tomar posse dela e tornar os seus habitantes escravos. Para os indígenas, a colonização portuguesa resultou na destruição de grande parte da população, enfraquecimento da cultura e perda de suas terras. Com o surgimento de fazendas de produção de açúcar, a principal mão de obra utilizada era de africanos capturados em suas terras de origem e trazidos para o Brasil. Ao chegarem no Brasil, os africanos eram forçados a trabalhar nas lavouras como escravos, com pelo menos 12 horas por dia. Agora vamos ver um vídeo que fala sobre o descobrimento do Brasil. Logo no início, a expedição perdeu Manaus. Capitão, perdemos a embarcação de Vasco da Taíde. Eles podem ter naufragados, que Deus o proteja. Temos que ser cautelosos, pois iremos entrar no mar tenebroso. O Tratado de Tordesilhas dividia o mundo entre Ocidente e Oriente, delimitando as áreas de exploração da Espanha no Ocidente e Portugal no Oriente. Mas Portugal tinha direito a uma faixa de terra no Ocidente. Assim, as embarcações seguiram e foram para o sul da Bahia. Nos dias 21 e 22 de abril, eles avistaram as terras, e ao aproximarem da costa, eles avistaram um monte. Como era Páscoa, Cabral nomeou o monte de Monte Pascoal. As embarcações precisavam abastecer-se de madeira e água, e fizeram uma escala na ilha de Abrolhos. Chegaram no continente, onde localiza-se atualmente o município de Caravela. Foi em Caravelas que desceu o primeiro português. Nicolau Coelho foi designado a fazer um reconhecimento das terras e foi ele que fez o primeiro contato com os indígenas. Nós viemos em paz. Poderia tomar um banho antes. Nicolau Coelho encontrou os tupinambás. No primeiro momento, os índios ficaram cautelosos. Alguns historiadores acreditam que era por causa do mau cheiro dos portugueses. Na Europa, era comum ficarem até 6 meses sem tomar banho. Eles acreditavam que a pele suja protegia de algumas doenças, como a peste negra. O resultado desse encontro virou um escândalo, pois Nicolau tirou seu barrete e deu ao índio. Em troca, o índio deu a ele um arco e flecha. No primeiro contato foi considerado amistoso, porém cauteloso. Durante a noite, uma tempestade caiu e danificou algumas embarcações. Era preciso procurar um porto seguro para suas naus. Assim, eles subiram para Porto Seguro. Em Porto Seguro, Afonso Lopes trouxe 2 nativos até a nau capitânia. Os indígenas foram submetidos a testes. Primeiro mostraram a eles um papagaio. Um deles olhou e apontou para o continente, como se ali tivesse mais daquela espécie de ave. Depois mostraram uma ovelha, mas eles nem ligaram. Ao mostrarem uma galinha, os índios se assustaram. Mas o que mais chamou a atenção naquele dia foi quando o índio foi até Cabral e apontou para o seu medalhão de ouro, e em seguida apontou para o continente, como se ele tivesse ouro. Aí Cabral ficou interessado nas terras, e finalmente resolveu sair do navio. Assim foi realizada a primeira missa no Brasil, na praia de Coroa Vermelha, no dia 26 de abril, pelo Frei Henrique de Coimbra. Louvemos ao Senhor por esta santa missão que nos foi reservada. Tudo isso foi registrado na carta de Pero Vaz de Caminha, que em seguida voltou para Portugal para levar a carta ao rei, mas deixou claro nas cartas que não foi encontrado ouro na terra que eles chamavam de Terra de Veracruz. Pedro Álvares Cabral ficou só uma semana no Brasil. Lembre-se, o descobrimento do Brasil não é o nascimento do nosso país, mas é como uma certidão de nascimento. A carta de Pero Vaz de Caminha é o documento mais antigo que temos dessas terras, mas devemos compreender que os portugueses não descobriram, mas encontraram as terras onde já havia milhares de índios. Agora que aprendemos mais um pouco sobre os primeiros grupos humanos no Brasil,
Vamos praticar um pouco. Faça suas atividades e bons estudos.